Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho com um vídeo muito especial, como vocês podem, né, ter visto aí no título. Casei aos 16, né, gente? Atualmente estou com 26 anos, 10 anos de casada, né? Que agora em novembro eu e meu marido completamos 10 anos de casados. E a nossa história até aqui, né, gente? Eu vim contar tudo pra vocês saberem um pouco mais de nós, né? Da nossa história, como que a gente chegou até aqui, com essa família abençoada e maravilhosa que Deus me deu, que eu tenho que a todo instante só agradecer a Deus por tudo. Então, gente, tudo começou lá em 2008, né? Quando eu conheci meu marido, que ele mudou da cidade vizinha pra minha cidade aqui, pro lado de cima da minha casa, né, pra casa de cima, e depois mudou pra casa da frente. E eu sei que, gente, eu vi o meu marido, o dia que ele veio embora pra nossa cidade, que ainda foi pra casa de cima, não pra casa da frente, que foi quando a gente começou a namorar. Eu me lembro ele em cima do caminhão, gente, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Me lembro perfeitamente, isso tem mais ou menos uns 11 anos, porque a gente foi se relacionar assim mais ou menos quando tinha um ano que ele morava ali perto, eu acho, né, se eu não me engano. Então eu me lembro como se fosse hoje, gente, perfeitamente assim na minha mente, o dia que eu vi ele em cima daquele caminhão. E depois disso, gente, ele morou bastante tempo naquela casa ali de cima. Eu sempre passava na rua, mas ele nunca foi assim pra falar nada de mim, sabe? Ele falou assim que ele já algumas vezes falava de mim pra algum amigo. Ele, eu vou ficar ainda com essa menina que ele falava, e não sei o que, sabe, gente? Aquelas coisas de rapaz. E lembrar essas coisas me alegra muito, gente. Vira e mexe, eu e meu marido tá aqui conversando sobre isso, sabe? É uma coisa assim muito gostosa, é uma coisa muito legal da gente lembrar assim que nos faz tão bem, né? Saber que graças a Deus, Deus nos sustentou até aqui. Então, gente, depois ele mudou pra casa da frente e eu não vou mentir pra vocês, quem começou tudo foi eu, tá, gente? Não foi ele que mandou recado pra mim, não foi ele que pediu pra ficar comigo, que hoje em dia é aquele ditado, né? Ficar. Então, foi eu que comecei. Olha só ainda como era naquela época, né, gente, pra vocês verem como o mundo evoluiu de 10 anos pra cá, porque naquela época não tinha o WhatsApp, naquela época ainda era aquele vício meio ainda por Orkut, o Malemar tinha celular desses mais moderno, era aquele só de botãozinho e nada mais, que só fazia ligação. Então, olha só como tudo começou, gente, por cartinha, por carta, sabe? Eu lembro que eu escrevia cartinha e mandava minha cunhada entregar, né? A irmã dele. Então tinha uma frestinha assim, gente, da janela do quarto dele, que eu ficava olhando. Ela falava assim pra mim, ó, Tiziana, eu vou lá entregar, e você fica olhando. Quando aquela luzinha acender é porque eu entreguei. Gente, é coisa assim que eu amo lembrar, sabe? Então tudo começou por mim, não foi ele. Mas depois ele me confessou que comentava com um amigo ou outro que ia ficar comigo, como eu falei pra vocês. Então foi indo, gente, ele mudou pra casa da frente, comecei a mandar cartinhas, como eu falei pra vocês, e foi indo, que eu me lembro que depois de alguns meses a gente ficou, sabe? A mãe dele, a minha mãe, era muito amiga, né? Infelizmente, pra quem não sabe, a minha sogra é falecida já há 9 anos, eu tava grávida da Ana ainda quando ela faleceu, né? Ela teve leucemia. E era uma pessoa assim maravilhosa, mesma coisa de uma mãe pra mim, sabe? Uma pessoa assim sensacional, gente, maravilhosa. E ela torcia muito pra gente. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que a gente ficou foi no velório de uma amiga nossa que ela faleceu, aí ele foi junto com a gente, eu passei na casa de uns parentes de uma prima minha e foi lá que a gente ficou. Gente, eu me lembro a primeira vez. Então, depois daquele dia, no outro dia a gente começou a namorar. E o nosso namoro, gente, foi assim bem complicado, era um namoro de muitas idas e voltas. Eu fui uma pessoa que passei muita coisa assim na minha infância e eu tinha medo de namorar, falar bem a verdade pra vocês, de coisas que eu via dentro de casa e tudo mais, né, que não vem ao caso. Eu tinha muito medo de me relacionar seriamente com a pessoa. E, gente, desde o primeiro dia que eu fiquei com meu marido, que eu comecei a namorar com ele é uma pessoa sensacional, uma pessoa assim que, sabe, que não tem explicação. Uma pessoa maravilhosa, amoroso, carinhoso, olha, sem explicação. Mas o nosso namoro, gente, foi bem conturbado, assim, por mim mesmo, sabe? Quando não era eu que terminava, era ele, porque eu, gente, eu confesso que eu era uma pessoa muito complicada de lidar, ainda sou, às vezes, uma pessoa complicada de lidar, sabe? Então a gente terminou, gente, em 9 meses que a gente namorou, nós terminou umas 9, 10, 15 vezes, que eu até perdi as contas. Aí teve uma vez que a gente terminou e ficou uns 2 meses separado. Eu achei que não voltávamos mais, né? Achei que a gente não ficava junto mais. Foi quando a gente voltou e a gente casou.
Porque nesse tempo todo que a gente namorou, gente, eu nunca tinha feito nada, sabe? Porque eu venho do berço evangélico, eu sabia, e aquilo tinha na minha cabeça que eu não poderia fazer aquilo, né? Então foi quando uma vez teve um churrasco na casa dele, acabou acontecendo, né? E por causa disso meu pai brigou muito comigo, muito mesmo, assim, praticamente me expulsou de casa, sabe? Coitado do meu pai, né? Naquela época era muito feio isso, gente. E eu fui lá conversar com ele tudo e a gente resolveu morar junto. Então no dia 17 de novembro de 2008 a gente foi morar junto. E eu confesso pra vocês, gente, por eu ter casado com 16 anos e ele tinha 17, um ano só de diferença. Eu tenho 26 e ele tem 27, né? Por ser assim, a gente tão novos, gente, eu confesso pra vocês, e por a gente ter separado tanto nos namoros, eu tinha medo. Eu vou falar pra vocês que eu tinha medo de não dar certo o meu casamento, eu tinha medo, gente, por tanta coisa que a gente vê hoje em dia que as pessoas casam cedo e não fica um ano, não fica 2 meses, não fica 3 meses junto. Mas como eu falei pra vocês, desde o início, meu marido se mostrou uma pessoa maravilhosa, desde quando a gente namorava, ele nunca me proibiu ir na igreja, eu sendo evangélica e ele católico, ele nunca me proibiu a nada, mas hoje, graças a Deus, né, gente, ele segue a mesma religião que eu, não falando nada contra a católica ou qualquer outra religião, mas a gente ali seguindo junto, no mesmo propósito, é muito melhor, não é verdade, gente? Se você é católico, é maravilhoso teu marido seguir a tua religião junto com você, não um em cada lugar, né? Então, graças a Deus, Deus preparou tudo e faz 10 anos, gente, que a gente tá junto. E o nosso casamento, assim, mesmo a gente ter casado tão novos, deu super certo. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente, nesses 10 anos, teve umas 2 vezes uma crise, assim, sabe, no casamento, por criancice, porque a gente era muito criança ainda. Mas, gente, desde o início, o meu marido, ele nunca foi de brigar, assim, de brigar, sabe? Brigar, aquele casal que você pega assim, quebra as coisas dentro de casa e briga e aquela coisa toda. Não. A mais estressada sou eu confesso que eu fico muito estressada fácil. Mas o meu marido, ele é daquelas pessoas assim. Seria até legal, né, se ele gravasse esse vídeo junto comigo, gente, pra ele comprovar tudo que eu tô falando. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui da minha cidade que me acompanham, muitos parentes, e sabe perfeitamente que tudo que eu tô falando aqui, gente, é a verdadeira verdade. Então, assim, é por criancice minha, gente, acabou. Eu fui dormir na casa da minha mãe uma vez e a gente ficou meio assim, mas no outro dia eu voltei. E uma vez eu cheguei a sair de casa mesmo, gente. Pedi pro meu pai ir buscar todas as minhas coisas. Eu já tinha a Ana, porque eu casei em 2008, gente, em novembro de 2008. Em janeiro de 2009 eu já tava grávida. Foi assim muito rápido, né? Eu engravidei, que era um desejo meu e dele, engravidamos querendo, né? Então, assim, foi super rápido. Eu até falo que a gente não aproveitou, assim, aquele momento inicial do casamento nenhum. Mas foi maravilhoso, gente. Foi tudo maravilhoso até aqui. Então, como eu tava falando pra vocês, que uma vez eu cheguei e pedi pro meu pai buscar todas as minhas coisas. Ele buscou e eu saí de casa por uma noite. Foi a noite pior da minha vida, sabe? Meu marido não levou a sério, ele até riu quando eu fui. E depois, no outro dia, eu fui lá porque a Ana chorou muito pedindo o pai dela, que eu acho que ela tinha quase um ano, tinha um aninho já, gente. A Ana sempre foi e é muito apegada com o pai dela, né? E eu fui lá, eu lembro que ele me abraçou e falou por que que eu fiz isso. Eu só sei que no outro dia mesmo eu voltei pra casa, meu pai levou tudo minhas coisas de volta. E estamos até hoje, gente. Eu nem considero isso como uma separação, né? Foi um aprendizado até aqui pra gente largar um pouco de ser criança, né? Porque uma coisa, gente, hoje em dia que os casais cometem muito erro é não confiar nas pessoas, é acreditar muito no que os outros falam. Eu não consigo nem entender, gente, por que as pessoas não conseguem conviver. Eu acho que às vezes é por um homem ser machista demais, ruim demais, ou pela mulher ser assim, porque eu não consigo entender, gente. O meu marido, ele até aqui é um pai maravilhoso, que eu fico assim sem palavras, sabe, pra descrever o pai e o marido maravilhoso, gente, que ele é. Casamento não é só mil maravilhas. Se vocês soubessem quanta coisa eu suportei até aqui, quanta coisa ele suportou de mim até aqui, quantas coisas passamos junto. Mas como eu falei pra vocês, o meu marido, gente, ele não é de brigar, o meu marido, ele não é de discutir, ele é assim, com a palavra certa e correta, gente, pra o que ele é. Meu marido é um palhaço, sabe, ele é um palhaço. Pra ele, olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. A única vez que eu vi o meu marido chorar ou um pouco triste é por causa da mãe dele, gente, no velório, e um dia que eu peguei ele chorando, né? Porque mãe é mãe, a gente sabe como é.
O meu marido, se o dinheiro deu para pagar as contas, tá bom. Se não deu também, tá bom. Nada abala o humor dele. Eu fico assim, admirada. Eu falo, meu Deus, como pode existir uma pessoa assim? Não gosta de falar da vida de ninguém, odeia se eu comentar alguma coisa de alguém, sabe? A vida para ele, Deus e a nossa família aqui dentro de casa, os familiares dele. E assim, gente, é uma pessoa maravilhosa e eu só tenho a agradecer a Deus por ter posto meu marido na minha vida, porque muitas vezes eu paro. Ontem mesmo eu tava ouvindo um hino ali e parei para meditar, né? Esse ano eu faço 10 anos de casado e vendo, gente, quanta maravilha Deus fez na minha vida até aqui. Deu as nossas filhas, me livrou do perigo, né? Porque eu tive pré-eclâmpsia na gravidez da Ana, tive pressão alta na gravidez da Maria, mas Deus deu tudo certo. Deus trouxe o meu marido para servir a Deus junto comigo, na mesma igreja, juntos ali. E uma coisa que ele falou pro meu pai quando a gente começou a namorar, ele falou assim: eu nunca vou proibir a Tiziana ir na igreja, mas crente eu nunca vou ser. E pra glória de Deus, gente, ele tá lá junto comigo. Como eu falei pra vocês, nada contra outra religião, né? O que eu quero dizer é porque ele tá ali junto comigo, não é um pra cada lado. Então, gente, quantas dificuldades a gente teve até aqui no início do meu casamento, que a gente decidiu morar junto, porque a gente morou mais ou menos alguns meses, quase um ano junto com a mãe dele faleceu, a gente ficou mais um tempo junto com o pai dele. Aí a nossa primeira casinha que a gente alugou, eu nunca vou esquecer na minha vida, que momentos maravilhosos, sabe? Compramos nossas coisas tudo novinho, da cozinha, do quarto a gente ganhou. E naquela época o meu pai me ajudou muito. Meu pai, gente, pagou o primeiro aluguel. Meu pai me deu o bujão de gás que eu tenho até hoje. O meu pai deu a máquina de lavar. Meu pai deu o chuveiro. Meu pai comprou muita coisa pra gente levar pra dentro de casa, a primeira compra, sabe? Foi assim, momentos que eu lembro que, graças a Deus, gente, a minha experiência com o meu casamento até aqui, do início até agora, é maravilhoso. Como eu falei pra vocês, teve altos e baixos, teve momentos difíceis que só Deus sabe, o que eu e meu marido já suportou há alguns meses, por falta de dinheiro ou por uma coisa ou outra, sabe? A gente não tá passando por um momento financeiro muito bom no momento, mas eu tenho fé em Deus que, como a gente superou tudo até aqui, a gente vai continuar superando. E eu só tenho a agradecer, gente, a Deus. Um super beijo pro meu marido, que em vez em quando ele tá aí vendo um vídeo ou outro meu. E o que eu tenho a dizer pra você é que eu agradeço a Deus por você me aguentar, porque, gente, eu confesso que eu sou uma pessoa difícil de lidar às vezes, eu acabo gritando e nervosa, uma coisa ou outra, e ele me suporta, ele faz de tudo pra agradar eu e as meninas, que é só quem convive, gente, aqui junto e sabe a pessoa que ele é pra poder entender o que eu tô falando. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer assim, um pouquinho mais do nosso relacionamento, de tudo que aconteceu até aqui, que eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho. E se você tá aí casando cedo, gente, porque uma das coisas que as pessoas falam é: casou cedo, não vai dar certo, a pior burrada que fez da vida, como que pode ter feito isso? Graças a Deus, gente, graças a Deus mesmo, eu ergo as minhas mãos pro céu e agradeço a Deus que a minha experiência foi diferente de muitas outras pessoas que casou cedo e não deu certo. Aqui, graças a Deus, eu tenho muito respeito, admiração pelo meu marido, ele por mim, nós se respeitamos muito, muito mesmo. Eu confio nele, ele confia em mim. Eu sei que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, as pessoas podem dar risada de falar que eu confio no meu marido e meu marido confia em mim. Mas graças a Deus, gente, aqui na minha casa habita o amor, habita Deus, habita o Espírito Santo. E eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo tudo de bom para sua vida, para o seu casamento, que tudo dará certo, gente. E uma das coisas também, né, gente, que eu ia me esquecendo de falar pra vocês, que a gente conquistou nesse tempo de casados, é que a gente tá junto desde 2008, mas que nós fomos casar na igreja e no civil foi em 2014. E Deus supriu assim tudo, a gente não tinha uma condição muito boa naquele momento, tem cachorros latindo na rua, então assim, nós não tinha condição muito boa naquele momento, gente, mas foi tudo perfeito, foi um casamento maravilhoso, comida maravilhosa, foi tudo assim perfeito, e Deus supriu todas as nossas necessidades, assim, nós passamos momentos assim incríveis, gente, junto nesses 10 anos, momentos incríveis, como eu falei pra vocês, momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de alegria, mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Nosso casamento, assim, em 2014 foi um sonho realizado. Foi tudo perfeito, tudo como a gente desejava, sabe? Fizemos festa lá, um almoço. Foi maravilhoso, gente. Foi sensacional. Assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo.
Então, gente, para encerrar esse vídeo, eu lembrando essas coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida, como eu falei para vocês, casamento não é só mil maravilhas, mas sabendo superar tudo, colocando Deus na frente, tudo sempre dará certo. E lá no namoro ainda, gente, quando a gente terminava e voltava, meu marido vinha pedir pra mim pra gente voltar, tadinho. Eu já vi meu marido chorar várias vezes, gente, no namoro, porque às vezes eu não queria namorar com ele mais, porque ele acabava bebendo demais, porque ele era uma pessoa, gente, que eu até esqueci de falar pra vocês. Ele bebia às vezes demais e eu terminava com ele por causa disso. Eu não ia ficar assim com quem bebia. Aí ele falava que ia parar de beber, chorava, pedia pra voltar, ou acontecia alguma coisa eu chorava, pedia pra voltar. A gente se aprendeu a se amar muito, sabe? A gente se ama muito, graças a Deus. E uma música que é a nossa música, gente, que eu queria falar pra vocês é aquela do Jorge Mateus, Amor Não É Jogo de Azar, que foi ele que falou que essa música era pra gente. Quando a gente terminou, um dia eu tava lá na casa dele, tava tocando essa música e ele veio chorando, gente. Ah, eu lembro dessas coisas. Hoje em dia ele fica tirando sarro. Eu nunca chorei, sabe, assim, com vergonha. Aí ele fala, essa é a nossa música. E a gente voltou naquele dia para nunca mais se separar, né? Foi depois de tudo, a gente casou. E foi momentos assim maravilhosos, gente. Eu amei fazer esse vídeo porque assim são coisas que eu amo, amo de paixão relembrar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para me ajudar, que me ajuda muito. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.